química e o conteúdo de hoje é sobre soluções. Mas antes de falar sobre soluções, é preciso a gente relembrar alguns conceitos, como por exemplo de misturas. Quando nós misturamos duas ou mais substâncias, nós podemos obter uma mistura homogênea ou heterogênea. As misturas homogêneas são aquelas que, independente da quantidade de substâncias misturadas, elas vão apresentar apenas uma fase. Por exemplo, água e sal. É uma mistura de duas substâncias que apresentam apenas uma fase. Eu não consigo diferenciar, após misturados, quem é a água e quem é o sal. Ouro 18 quilates é uma mistura de ouro e cobre. Ouro em 75% e cobre 25%. Após misturados e formando o ouro 18 quilates, eu não consigo diferenciar o ouro e o cobre. Já as misturas heterogêneas, elas vão apresentar duas ou mais fases, por exemplo, água e óleo. Quando esses dois se misturam, é possível identificar quem é a água e quem é o óleo. Água e areia é uma mistura de duas substâncias que eu consigo separar quem é a água e quem é a areia. Dentre as misturas homogêneas, é muito comum classificá-las como sendo soluções. E aí eu coloco que soluções é diferente de soluções verdadeiras e a gente vai entender o porquê dessa diferença. Mas a maioria dos livros classificam as misturas homogêneas como sendo soluções. E essas soluções, de uma forma geral, elas podem ser classificadas de acordo com o estado de agregação, onde elas poderão ser sólidas, líquidas ou gasosas. As soluções sólidas têm como exemplo o ouro 18 quilates, que a gente já falou que é uma mistura de ouro e cobre. Já as soluções líquidas, um exemplo é água e sal. E soluções gasosas, um exemplo é o ar, que é uma mistura de oxigênio, nitrogênio, hidrogênio e outros gases. Essas soluções elas também podem ser classificadas de acordo com a proporção do soluto. Então, as soluções diluídas são aquelas que têm uma pequena quantidade de soluto e as soluções concentradas elas têm uma maior quantidade de soluto. E também podem ser classificadas de acordo com a natureza desse soluto, sendo ela solução molecular para aquelas soluções formadas por solutos moleculares. Por exemplo, quando misturamos açúcar em água, o açúcar ele é um composto molecular formado por ligações covalentes. Então, nós formamos uma solução molecular. Soluções iônicas são formadas por solutos iônicos, por exemplo, água e sal. O sal é um composto iônico, então quando ele é misturado em água, nós formamos uma solução iônica. Porém, essas denominações são um pouco vagas. Por quê? Porque se soluções são misturas homogêneas, e a gelatina? Pode ser classificada como uma solução? E o leite? O leite pode ser classificado como uma solução? Ambos são misturas homogêneas, mas podem ser classificados como solução? Então, para tirar essa dúvida, a gente precisa olhar para as misturas homogêneas e heterogêneas como sendo dispersões. Então, o que é uma dispersão? É quando a gente mistura duas substâncias, a gente dispersa uma substância na outra. E essas dispersões elas podem ser classificadas de acordo com o tamanho das partículas dispersas. Quando as partículas dispersas são muito grandes, acima de 1000 nanômetros, e aí a gente tem que lembrar que 1 nanômetro é igual a 10 elevado a menos 9 metros. Então, quando essas partículas apresentam tamanhos maiores que 1000 nanômetros, elas são caracterizadas como suspensões. E pelo fato dessas partículas serem grandes, elas são visíveis a olho nu. Um exemplo disso é a água e areia, que quando a gente mistura água e areia, a água fica meio amarronzada, com uma coloração meio turva, mas é possível identificar os grãos de areia, então isso é uma suspensão. Já os colóides apresentam tamanhos de partículas médias, entre 1 e 1000 nanômetros. E o colóide, a gente só consegue visualizar o tamanho das partículas utilizando um microscópio. E aí um exemplo é a gelatina em água.
Anteriormente a gente perguntou se a gelatina era uma solução. Na verdade, não. A gelatina é um exemplo de colóide. Já as soluções, e aqui a gente coloca um parênteses como soluções verdadeiras. São aquelas em que as partículas apresentam tamanhos médios menores que 1 nanômetro. Ou seja, essas partículas são muito, muito, muito pequenas a ponto de não serem enxergadas nem a olho nu, nem a microscópio. E pelo fato também de serem pequenas, é impossível de separar por filtração, por exemplo, as partículas de uma solução. Ou por decantação, por centrifugação, também não é possível separar essas partículas da solução. Um exemplo disso é o sal em água. Então, uma solução, ela sempre vai ser formada por um soluto e por um solvente, mas o que vem a ser soluções? Soluções são sistemas homogêneos formados por duas ou mais substâncias, e elas são formadas por soluto, que geralmente se encontra em menor quantidade. Esse soluto é a parte que é dissolvida, e o solvente se encontra em maior quantidade, que é a parte que dissolve o soluto. Mas espera aí, dissolução? O que vem a ser dissolução? Quando nós misturamos água e sal, nós já vimos que é um exemplo de solução. Agora a gente vai entender o que acontece nessa mistura de água e sal. Então, a molécula de água a gente já sabe que é o H2O, e nessa molécula eu tenho 2 átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio. E aqui a gente precisa lembrar da escala de eletronegatividade. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital, no qual a eletronegatividade cresce da direita para a esquerda, sendo o hidrogênio o elemento menos eletronegativo e o flúor o elemento mais eletronegativo. Na escala de eletronegatividade, o que a gente vai ver? Quem tem maior tendência a retirar ou atrair os elétrons de outros elementos. E o oxigênio está aqui, ó. Ele é quase o mais eletronegativo e o hidrogênio é o menos eletronegativo. O que significa isso? Que na molécula de água, o oxigênio ele está puxando mais o elétron do hidrogênio para ele. E nessa ligação aqui, também. Então, na molécula de água, como o oxigênio é mais eletronegativo, ele fica com uma carga parcial negativa. E o hidrogênio ele vai ficar com uma carga parcial positiva. Isso faz com que gere polos. Eu tenho o polo negativo e o polo positivo. Então, é por isso que a gente fala que a água é polar. Apesar da água ser um composto molecular, formado por ligação covalente, tenho 2 ametais. Apesar de ter ligação covalente, é um composto polar, por conta da formação de polos devido à diferença de eletronegatividade. Então, o que acontece aqui na água? Se eu tenho cargas, a gente vai ter interações entre as moléculas de água. Então, quando tem várias moléculas de água uma perto da outra, o oxigênio de uma molécula vai atrair os hidrogênios das outras, e assim por diante, formando uma cadeia. Isso daqui, essas interações aqui, são chamadas de pontes de hidrogênio. Ou ligação de hidrogênio, interação de hidrogênio. Isso daqui é o que faz com que a água tenha tensão superficial. Quando a gente adiciona cloreto de sódio nesse sistema da água, o cloreto de sódio é um composto iônico, e como os compostos iônicos, a primeira parte do composto vai ser a parte positiva e a segunda parte é a parte negativa. Então, quando o cloreto de sódio é adicionado em água, ele se dissocia, ele se separa.
aqui na água a gente tem polos negativos e positivos. Então, quando forma o íon Na+, o oxigênio da água, que é a parte negativa, vai interagir com esse íon de sódio. Então, ó, os oxigênios de várias moléculas de água vão circular o íon sódio. E aí isso daqui é chamado de solvatação. E o íon de cloro, ele vai ser rodeado por átomos de hidrogênio, que são a parte positiva da água. Então, isso daqui é a dissolução. Quando a gente adiciona um sal na água, esse sal se dissocia, ou seja, ele se separa em dois íons e esses íons estão interagindo com a água. E é por isso que nas soluções a gente não consegue ver partículas,